Nessa segunda parte da aula, nós vamos tentar explicar por que, se o mecanismo da alergia é único, por que tem tantas manifestações clínicas de alergia. A gente vai ver que é interessante, que vai interessar a porta de entrada do alérgeno, a via de administração do alérgeno. Se esse alérgeno ele penetrar no nosso organismo diretamente no vaso sanguíneo, a via de entrada é intravenosa, por exemplo, medicamentos que são diretamente inoculados na corrente sanguínea, picada de inseto, então tem veneno de inseto, antibiótico, que é intravenoso, e contraste radiológico, que é feito antes de alguns exames, né? Você imagina que todos os mastócitos do corpo da pessoa serão ativados. Isso vai provocar um edema e uma vasodilatação generalizada, e vai levar a um colapso circulatório e à morte. Essa é a anafilaxia sistêmica, popularmente chamada de choque anafilático. Se o alérgeno vier por via subcutânea, ele vai ativar os mastócitos que estão ali na derme e vai provocar ali um edema, uma vasodilatação local. Isso pode acontecer, por exemplo, após picadas de inseto e após aquelas provas cutâneas de injeção subcutânea na pele. Se o alérgeno vier por via respiratória, vai ativar os mastócitos da mucosa nasal, teremos rinite, ou da mucosa brônquica, teremos asma. Esses alérgenos podem ser os grãos de pólen, as fezes do ácaro na poeira, algum componente que está no pelo dos animais. Se o alérgeno vier por via digestiva, ele vai ativar os mastócitos que estão no sistema digestório. Então, a pessoa pode ter vômito, diarreia, né? Se esse alérgeno for absorvido e parar na pele, pode provocar urticária na pele. Então, aqui a alergia alimentar pode ser provocada por qualquer tipo de alimento. Tem uma coisa interessante, gente, que quando a gente produz IgE contra um dado alérgeno, essa IgE vai estar na superfície dos mastócitos de todo o corpo. Mas quando o alérgeno vier, por exemplo, por via respiratória, ele vai entrar em contato apenas com os mastócitos do sistema respiratório. Então, a gente vai ter os sinais e os sintomas relacionados com a alergia respiratória, certo? Então é isso. Aqui você tem, por exemplo, a pessoa tomou um remédio, um analgésico, e ela teve esse quadro, esse inchaço no lábio superior. Isso é chamado de angioedema. Acabou de tomar o medicamento, minutos após já deu esse inchaço. Pode ser perigoso, que podia provocar o edema da glote. Aqui foi mais generalizado nessa foto. Essa, por incrível que pareça, é a mesma pessoa, nesse quadro de angioedema que aconteceu esse inchaço das mucosas e da pele. A anafilaxia sistêmica, que é o choque anafilático, é aquilo que eu falei para vocês, né? O alérgeno cai na corrente sanguínea, ou ele foi absorvido pela mucosa e caiu na corrente sanguínea, ele vai agir no mastócito de todo o corpo, todos os mastócitos liberando histamina. Isso vai ter um efeito no vaso sanguíneo que vai provocar um aumento da permeabilidade vascular de um modo generalizado. Isso vai levar à queda da pressão arterial, colapso cardíaco e a morte rápida do indivíduo. Quando esse alérgeno ele é inalado, ele pode chegar nos mastócitos das membranas nasais, que vão liberar histamina e vão provocar o efeito da rinite, que é esse edema da mucosa nasal, que vai provocar aquele nariz entupido, obstrução nasal, aquele corrimento que quem tem rinite sabe que fica aquele nariz escorrendo, tem aquela secreção clarinha,
e o prurido, essa coceira que é efeito da histamina. Quando esse alérgeno chega mais profundamente no sistema respiratório inferior, ele vai agir sobre os mastócitos dos bronquíolos, e isso vai provocar, quando a histamina age em músculo liso, ela provoca constrição dos brônquios. Então aqui você tem um bronco normal, então o ar circula dentro desse tubo, né, nessa luz. A histamina provoca constrição da musculatura lisa, então essa luz diminui, por onde o ar circula, diminui essa luz, e ainda aumenta a secreção de líquido e de muco, ou seja, vai cada vez mais fechar essa luz do brônquio. Então a pessoa vai ter uma sensação que ela não consegue respirar e não consegue eliminar o ar do pulmão. A asma é perigosa, pode provocar a morte, né? A urticária é quando esses alérgenos eles foram ingeridos, então no alimento, por exemplo, penetraram na corrente sanguínea, chegaram na pele e vão estimular os mastócitos da pele, da derme, e vai provocar a formação dessas placas vermelhas e pruriginosas, que tem coceira. Então são essas placas, aqui tende a cronificar também, então essas placas tendem a aumentar, né? Então a pessoa precisa procurar tratamento. Alergia alimentar, aqui eu coloquei o exemplo do amendoim, do camarão. O alimento chega então no TGI, que é o trato gastrointestinal, sistema digestório, vai agir ali nos mastócitos e pode provocar vômito e diarreia. Se ele for absorvido, cai na corrente sanguínea, pode provocar também urticária. Em relação ao diagnóstico, né? A anamnese é aquelas perguntas que o médico vai fazer para o paciente. Então ele vai saber, será que tem na família a mãe que era muito alérgica, a avó materna, né? Então aquela história que eu falei para vocês de tentar localizar um indivíduo atópico. Esse indivíduo tem animal doméstico, mas não é também para a gente eliminar os animais, né? Então aí tentar deixar o ambiente mais limpo, que não fique ali a presença de pelos de animais. Outra coisa é o ambiente de poeira, então tomar cuidado com cortinas, com tapete, com animais de pelúcia, bichinho de pelúcia, brinquedo, isso junta muita poeira. Então tomar cuidado com esse ambiente doméstico. Tem um teste cutâneo, que o alérgeno é injetado por via subcutânea, e aí a pessoa que faz o teste vai ler, após a injeção, após alguns minutos, se formar uma pápula, ou seja, se formar um inchaço, pode ser que a pessoa é alérgica àquele alérgeno que foi injetado na pele. Isso é um teste subcutâneo. Vai ter que medir também o tamanho desse inchaço. Tem um padrão de diagnóstico. Se não quiser fazer o teste subcutâneo, pode fazer o teste onde a pessoa vai no laboratório e é retirado o sangue. Então, é um teste RAST, ele é procurado IgE no sangue da pessoa, no soro da pessoa, e procura IgE específica. Então, pode ser IgE contra os antígenos da barata, IgE contra a poeira, que é o ácaro, IgE contra um alimento, IgE contra o medicamento. Então, tem que procurar, baseado no histórico, nas perguntas que o médico fez, qual é a IgE específica que vai ser sondada. Eosinofilia é o aumento dos eosinófilos no sangue. Então, a pessoa atópica, ela pode ter aumento dos eosinófilos. Aqui é um esquema dos testes para alergia, os testes cutâneos. Estão vendo aqui o inchaço que teve após a injeção. Tá? Essa resposta é imediata. Injeta, alguns minutos depois, vai avaliar o tamanho do inchaço, do vermelhão que forma ao redor. Tratamento, aqui de uma maneira bem geral, só para ser uma informação a mais, né? O choque anafilático, o tratamento tem que ser rapidíssimo, o socorro tem que ser rapidíssimo, e a injeção de adrenalina, porque no choque anafilático teve o aumento, a vasodilatação, a adrenalina vai fazer com que o vaso contraia novamente, vai provocar o retorno da pressão arterial, o coração volta a bater, ou retoma o batimento cardíaco normal. Quem tem asma
sabe disso, anda sempre com a bombinha, a famosa bombinha, que são broncodilatadores. Antihistamínico, que o problema da alergia é a liberação de histamina. Então, quem tem rinite e urticária vai tomar antihistamínico. Mas tem algumas alergias que tendem a cronificar, ou seja, elas persistem. A asma é o exemplo típico. A rinite, quem tem várias crises de rinite também. E tem uma alergia muito comum em criança, pode ser até com consumo com leite, que chama eczema. Esses indivíduos precisam ser tratados com corticosteroides tópicos ou sistêmicos, tá? E os cuidados domésticos é aquele que eu falei para vocês, cuidado capoeiro, a limpeza, né? Uma forma de tratamento bem polêmica é chamada de dessensibilização. O alérgeno, quem vai fazer é o médico alergista. O alérgeno será apresentado ao indivíduo. Então, se detectou que o indivíduo tem alergia a uma dada proteína. O médico vai injetar, ou então será pingado por via nasal, doses crescentes do alérgeno. Daquele alérgeno que a pessoa tem a reação alérgica. Só que são doses, começa pequenininho, uma dose pequena, e vai aumentando com o tempo. É um tratamento que pode ser longo. A ideia desse tratamento é parar de produzir IgE e começar a produzir IgG, que à medida que vai expondo o alérgeno a doses cada vez maiores, se vocês lembrarem lá no início da aula, a IgE foi produzida porque o alérgeno foi apresentado ao sistema imune em doses pequenas. Se apresentar o alérgeno em doses cada vez maiores, talvez o sistema imune pare de produzir IgE e comece a produzir IgG. E a IgG não vai se ligar à superfície do mastócito, não vai ter liberação de histamina, corta todo o processo da alergia. Aqui é um gráfico muito antigo, mas é só para a gente ter um exemplo, né? Foi feito aqui o tratamento da dessensibilização durante anos e perceba que o indivíduo foi aos poucos parando de produzir IgE e começou a produzir IgG. Então, nesse caso, teoricamente, o indivíduo teve um resultado positivo, certo? É isso que eu tinha que apresentar para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.